Olá, povo lindo de Deus. Estamos aqui para mais uma aulinha, para mais um vídeo, onde nós deixamos com vocês uma oportunidade de reflexão sobre a graça de Deus. Vocês sabem que desde o primeiro vídeo, eu deixei bem claro que a minha motivação, o meu tema seria esse: esclarecer na mente de vocês, enquanto eu vou esclarecendo na minha também, a necessidade de nós compreendermos a distinção entre os dois pactos. O antigo pacto, o pacto da lei, a lei de Moisés, dada por Deus sim, mas a lei de Moisés, e que ficou enferma por causa da carne, precisava de carne do nosso eu para que ela fosse praticada, e a distinção entre a lei da graça de Jesus Cristo, que já fez tudo por nós na cruz do Calvário. Essa é a motivação do meu ensino. E é muito mais do que nós pensamos a confusão que impera dentro da igreja, em meio aos evangélicos, a confusão que impera sobre esses dois pactos. E eu tenho desejo de mostrar para vocês a necessidade que vocês têm de entender que Jesus, ao morrer na cruz do Calvário por nós, ele cumpriu toda a lei e levou sobre si a maldição da lei. Ah, irmã, mas o que é maldição da lei? Seguinte, qualquer que cumprisse a lei e deixasse de cumprir um só item, era considerado maldito e pagava com castigo, com pena, com apedrejamento, como vocês leem no Antigo Testamento. Isso era maldição da lei. E qualquer que cumprisse a lei de Moisés e deixasse um só item, era considerado maldito. Por isso que eu digo a vocês que hoje as igrejas não cumprem lei, dizem que não cumprem lei, mas cumprem um ou dois itens da lei, como o dízimo, que elas não abrem mão, os líderes não abrem mão desse item da lei. Isso é maldição. Sem templo, nós sabemos que os sacrifícios, esses itens da lei, deixaram de ser cumpridos. Na cruz, a lei acabou espiritualmente, na cruz, a lei foi cumprida, a lei acabou espiritualmente. E no ano 70, com a queda do Templo de Jerusalém, onde então era praticada toda a lei, no ano 70, essa lei acabou materialmente, na cruz espiritualmente, e com a queda do templo, materialmente. Então vocês veem que não há razão para nós praticarmos lei, para ser cobrado lei dos crentes de hoje. Sem templo, o sacrifício dos animais, a entrega dos dízimos, a oferta por pecados, tudo isso acabou, porque só podia ser oferecido no templo. Sem templo, não há lei, então. Então, veja bem, em Atos 17, 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmão, você crê no que a Bíblia diz? Você crê que a Bíblia é realmente a palavra de Deus escrita? E que ela é realmente inspirada por Deus? Vamos fazer um teste se nós cremos? O tema do nosso vídeo de hoje é: onde habita o seu Deus? Onde está o seu Deus? Veja bem, se o texto que nós acabamos de ler diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que você chama de casa de Deus? Por que você se reúne com os irmãos em um templo, em uma construção feita por mãos humanas, e você diz ou concorda quando alguém diz: viemos aqui buscar a presença de Deus? Alguma coisa está errada aí. Você precisa olhar para dentro de si mesmo e ver no que você está crendo, meu irmão. Porque você aceita ou fala
Queridos irmãos, nós estamos aqui reunidos para buscar a presença de Deus. O que será preciso acontecer, meu amado, para que você entenda de uma vez por todas? A palavra de Deus escrita é pouco para você? Veja bem, o santuário apresentado na palavra não são essas catedrais, não são essas portinhas que são abertas todos os dias, né? Mas o santuário de Deus, do Deus que fez os céus e a terra, é você, meu amado irmão. Sou eu, meu amado irmão. Nós precisamos ser achados em Cristo e ser igreja, e não ir à igreja. Se eu sou achada em Cristo, eu sou a igreja. Veja bem, o templo de Jerusalém era chamado de casa de Deus, era chamado de santuário de Deus. Mas esse templo ruiu, e você precisa tomar posse de que você é o santuário de Deus. Quando na Bíblia diz assim, o juízo começou pela casa de Deus, não está falando de juízo vindouro não, irmão. É do juízo que começou pela casa de Deus, o templo de Jerusalém, e que foi ao chão, que ruiu naquele tempo. O juízo realmente começou pela casa de Deus. O templo de Jerusalém não existe mais. E vocês sabem que hoje tem crente esperando a construção do terceiro templo para Cristo voltar? Queridos, o terceiro templo é você. O terceiro templo sou eu. O santuário, o terceiro santuário, somos nós. Olha o que diz o versículo 25 do mesmo capítulo. Nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, inspiração e tudo mais. Veja, se Deus não está no templo e não está no monte, como o salmista diz, elevo os meus olhos para o monte. A alma dele estava dizendo, eleva os meus olhos para o monte, buscando socorro, e não encontro. Então ele pergunta, de onde me virá o socorro? E o espírito do salmista responde para ele, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então o salmista já dizia que Deus não habita em templos, o salmista, mas que o socorro dele vem do Senhor. Então o mesmo Senhor do céu e da terra, de quem Paulo fala em Atos 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, meu irmão, por que ir ao monte ou ir ao templo para buscar presença de Deus? Se a Bíblia diz que ele não habita lá. Então, você tem que tomar cuidado com os chavões, com o que você repete. Irmãos, vamos agora orar para buscar a presença de Deus. Ué, mas ela já não habita em você? Senhor, agora eu entro em tua presença. Quando você começa a orar, não, irmão, você já está na presença do Senhor. Nós viemos aqui, meus irmãos, para buscar a presença do Senhor. Que isso, meu irmão? A Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Amados, nós somos a igreja e não vamos à igreja. Deus não é servido por mãos humanas. Não se deixe escravizar por obras, por eventos, por reuniões, por cultos. Eu não posso faltar ao culto porque é culto de oração. Quem usava a hora marcada para oração eram os judeus. No antigo pacto, eles oravam a terceira hora, a sexta hora, a nona hora. Nós não, nós somos seres orantes, nós vivemos em oração. Você vai a uma reunião para estar em comunhão com os teus irmãos, mas não é culto de oração, porque Deus não aceita orações em hora marcada. Isso é do antigo pacto também. E os crentes de hoje praticam muito o antigo pacto. Vamos aprender, né? Vamos aprender. Que essas aulinhas sirvam para isso, né? Por que você vive tão afadigado com tantas obras de Deus que são criadas na igreja? Não sobra nem um tempinho para você, se a Bíblia diz que Deus não precisa de obras feitas por mãos humanas. Nessa pandemia, por acaso, você está se sentindo menos crente? Porque não pode ir a tantos cultos e tantas reuniões?
Olha, se você está se sentindo menos crente por isso, é porque você usava esses cultos e essas reuniões como autopunição, autossacrifício para os seus pecados e sacrifício pelo nosso pecado. Cristo já fez, já pagou tudo na cruz do Calvário. O está consumado de Jesus já foi realizado por você. Aquele lugar que você se reúne, meu irmão, é chamado de igreja, mas ele só se torna igreja quando você e o teu irmãozinho chega lá. Ele só se torna santuário quando os santuários de Deus chegam lá. Então, essa consciência da presença de Deus em nós faz toda a diferença na nossa vida como cristão. Todos os que têm essa firmeza doutrinária estão atravessando esse período de isolamento em paz. E os que não têm essa convicção estão aflitos para ir à igreja, porque eles não são igreja. Pense bem nisso. Olha só, nós temos que saber que Deus está presente em cada momento de nossa vida. Não é lá na igreja que nós buscamos a presença de Deus. Os líderes te falam que você tem que ir à igreja para buscar a presença de Deus, para buscar a sua bênção, e você vai engolindo isso, sem pensar que tem uma segunda intenção aí. Eles querem os templos cheios. Por quê? Tem segunda intenção aí. Eles não ensinam aos seus membros, aos seus filhos de Deus que se reúnem ali naquele templo, de que Deus está presente na vida deles. Por que isso? Até quando, amados, você vai ter sua mente fechada ao ler a palavra? E até quando você vai ficar sem abrir a sua mente e ficando apenas com o que é falado pelos líderes, pelos professores de EBD, pelos professores de EBD que não sabem nada nem para eles, e você fica ali 20, 30 anos numa EBD, não cresce nada, não aprende nada, é repetição, não tem certeza da sua salvação, não tem convicção de quem é você em Cristo, se você se acha em Cristo. Olha, Romanos 12, Paulo faz um pedido aos crentes de Roma: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu garanto a você que quem vive nessa certeza de ter Deus presente em si, de ser o templo do Espírito Santo, de ser o santuário do Altíssimo, mesmo em fase de isolamento, está tendo grandes experiências com Deus. Eu estou, sei que você está também. A experiência de ter paz em meio às tribulações, experiência de poder ajudar o próximo com uma palavra de conforto, com uma ajuda material, experiência de paz com ações. Isso é ser igreja, meus irmãos. Isso é viver em graça. Graça sobre graça. Viva na graça, meu querido irmão. Que Deus te abençoe.